Versículo 16, Mateus 19, do versículo 16. Eu vou ler nessa versão das Escrituras que tem aqui na minha frente, que é a Almeida século 21. E os irmãos acompanhem na sua, por favor. Eu vou pedir aos irmãos para a gente descansar um pouquinho, para a gente ficar de pé, em referência à palavra do Senhor, e para descansar também um pouquinho as pernas. Pode ser quem puder, também quem não puder, pode ser continuar sentado. Diz assim a palavra do Senhor: aproximou-se dele um jovem e lhe disse: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida eterna, obedece aos mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: tenho obedecido tudo isso, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados, e perguntaram: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa teremos? Então Jesus lhe disse: em verdade digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Te agradecer pelo Espírito Santo que nos ajuda a compreendê-la. E quero te pedir, Deus, por esta hora, por esses minutos que teremos à nossa frente. Ó Deus, cuida de nós, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo espalhado por essa terra. Que tenha a Bíblia aberta, inclusive agora, nesse instante. Ó Deus, abençoa para que a tua palavra seja o centro das suas reuniões, seja o centro das nossas reuniões, ó Deus, e que mais nada possa guiar a nossa vida e pensamento além da tua palavra. Cuida de nós, Senhor. Te agradeço por esse grupo reunido aqui e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podem sentar. Irmãos, quem aqui já ouviu essa história do jovem rico? Amém. Ajudem aqui. Todos já ouviram? Pronto, então agora não tenho mais o que pregar, pois não? Tem. Vamos embora todos para casa. Bom, deixa eu relembrar então a história, né? Acabamos de ler. Essa é uma história bem interessante. Algumas Bíblias, aliás, a maioria da Bíblia de vocês está escrito o jovem rico aí, ou tem alguma diferente? Naquele tema de abertura está escrito o jovem rico? O mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade. Uau! Mancebo e jovem estão ali, são a mesma palavra, a mesma raiz. Agora é interessante, irmãos, quando fala jovem, o que vem à sua mente? Né? O que vem à sua mente quando fala a palavra jovem? O jovem rico é um rapaz de quantos anos, mais ou menos? Se calhar uns 18, 20 anos, né? Irmãos, as escrituras não dizem, quando elas calam, a gente tem que calar também. Mas, em algumas partes, é possível imaginar, especialmente tomando-se por base a história paralela, os historiadores que ajudaram a contar histórias que a Bíblia não conta. Há um historiador chamado Flávio Joséfo, que é muito conhecido. Ele escreveu muitas obras e algumas delas coincidiram com os evangelhos, contam histórias que ajudam a entender, inclusive, os evangelhos, em alguns aspectos que os evangelhos não contam. Flávio Joséfo diz em sua obra que quando a Bíblia se refere a um jovem de posição, esse texto também está em Marcos, no capítulo 10. Lá está escrito um jovem de posição. Quando fala um jovem de posição, irmãos, aqui ele quer se referir não a um jovenzinho de 20 anos, mas provavelmente a uma figura que ainda não casou
e que não chegou nos 40 anos de idade. Ou seja, a gente pode ter aqui diante de nós uma pessoa aí de uns 35, pelo menos, solteiro. Então, atenção, quando fala jovem rico, não está se referindo a um nécio, um adolescente, uma pessoa sem noção. Aqui ele está falando para um adulto que tem as suas faculdades já bem preparadas e que ele sabe o que está fazendo. Por que eu estou falando isso? Não é raro encontrar pregadores que, por desconhecerem o texto, vão dizer que o jovem se aproximou assim, despreparadamente de Jesus, porque ele era muito jovenzinho. Não é disso que a Bíblia está tratando, tá bem? Nessa minha versão, irmãos, não está muito, eu gosto mais da versão anterior, quando diz, versículo 16, alguém tem aí a revista aí atualizada? O que será que eu estou falando aqui, né? Leia, por favor, o versículo 16 na sua Bíblia, irmão, só para eu ver como é que está a sua. E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Essa é uma boa. Bom mestre, aí é onde está a chave dessa resposta de Jesus. Então, o que acontece? Nós temos aqui um jovem, bom, eu quero agora tirar a palavra jovem da sua mente e da minha. Nós temos aqui um homem que chega para o Senhor e ele chega de forma bem pomposa, né? Chega para... Imagine duas pessoas se encontrando na rua. Um fala para o outro, ó, excelentíssimo, e o outro diz, claro, vossa excelência, como estás a passar? Né? E aquela coisa, um podia chegar e dizer, e aí, como é que tá? Tudo bem? Então aqui, irmãos, dá para ver que esse jovem se aproxima do Senhor com uma linguagem pomposa. Ele quer impressionar. Tá bem? Primeiro ponto, ele quer impressionar. Como eu disse, esse historiador e outros, eles vão dizer que é o seguinte, a maioria desse pessoal aqui, e a Bíblia vai se referir como rico, atenção, nós estamos no contexto de uma Palestina pobre, empobrecida, ela oprimida pelo poder de Roma, que só fazia saquear, saquear e saquear. Nós reclamamos da carga de imposto aqui de Portugal, não reclamamos? É terrível, né? 23% de imposto. Irmãos, eles pagavam muito mais do que 23% nessa época aqui. Era trabalhar para pagar impostos. Então a situação não era fácil, não era fácil. E aí quando a Bíblia fala de alguém que é rico, atenção, isso está fora da média, ok? Então agora você imagina um ambiente pobre, um ambiente de pobreza, de luta, de batalha, de expoliação do que se tem, e aí aparece um jovem, uma figura jovem no sentido de ser solteiro ainda, uma figura que faz o bem, que tem dinheiro. Irmãos, era muito comum uma figura dessa ao caminhar ter lá os seus discípulos. Irmãos, a necessidade era muito grande nessa época. Jesus mal começou o seu ministério, já tinha um monte de discípulos atrás dele. Chegou uma hora que tinha tanta gente atrás dele que ele teve que dar uma palavra dura para poder espantar. Ele sabia que as pessoas estavam atrás dele por causa de quê? Comida. Olha a necessidade, meus irmãos. Então imagine a cena, está aqui esse homem e atrás dele devia ter pelo menos um grupinho atrás. É normal, eu não tenho nada que perder. O homem é rico, eu vou atrás dele. Vai que sobra ali um cabaz, né? Vai que sobra ali alguma coisinha, uma refeição, tal, vamos lá. Imagina a cena? Isso não está nas escrituras, atenção, irmãos, eu estou aqui imaginando, tá bem? Mas é muito plausível. Aí, ele sabe que lá na aldeia existe um outro homem também muito conhecido e que também tem os seus seguidores e que por acaso disseram que ele é o mestre. O homem conhece a lei, deve ter falado para ele. Rapaz, aquele ali não é igual aquele pessoal que vem lá não, porque aqueles lá eles falam, mas a gente sabe que eles não entendem. Eles sabem que eles não vivem o que pregam. Os fariseus eram os professores da época e toda a gente sabia que eles eram hipócritas. Só que eram fariseus, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar o homem de lá, vou matá-lo? Deixa ele. Ele faz o trabalho dele. Mas não é ele que faz. Mas esse daí não, viu, jovem? Esse daí, provavelmente do grupo dele, deve ter alertado. Esse conhece as escrituras. Eu já ouvi dizer que ele fez coisas que nenhum dos que já passaram por aqui fizeram. Cuidado. Então esse jovem deve ter se armado na sua bondade e falado, agora eu vou autenticar a minha bondade. E vou falar com esse mestre aí. Observe o que vai acontecer, viu? Estão atentos? Vamos lá.
E aí nós chegamos aqui assim, irmãos, nada do que eu falei aqui está nas Escrituras, tá bem? Cuidado. Quando chegam muitas pessoas falando muitas coisas que não estão nas Escrituras, tá bem? Cuidado. Mas o que as Escrituras dizem então é que se aproxima esse jovem e ele então abre a boca para falar a primeira palavra: bom mestre. Aí o Senhor Jesus dá uma resposta atravessada: por que me chamas bom? Irmão, Jesus era impressionante. Jesus passou por algumas situações que os discípulos devem ter dado um cotovelado um no outro, assim, dizendo: ai, 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 por que ele deu essa resposta atravessada assim? Jesus uma vez comparou uma mulher a um cão. Jesus, o príncipe da paz. Por que usar palavras tão duras assim? Alguns podiam se perguntar. Por que você me chama bom? Você por acaso me conhece? Sabe o que é isso, irmãos? Provérbios tem uma advertência interessante. Sabe a mulher lisonjeira? Arma de laço. Sabe? Tem gente que vai se aproximar de você e vai dizer: então, como é que vai? Tudo bem? Olha, eu tenho reparado você é uma pessoa boa, viu? Cuidado. Cuidado. Por que me chamas bom? Obviamente, irmãos, o Senhor Jesus, a Bíblia diz isso, Ele é Deus. E Deus não vê o que nós vemos. Deus vê o coração. E Deus sabia, Jesus sabia o que tinha no coração daquele jovem. Deus sabia, Jesus Cristo sabia que aquele jovem estava querendo somente justificar a sua aparência de santo, quando na verdade o seu coração não estava ali. E o Senhor vai mostrar para ele por que deu essa resposta atravessada. Ele na verdade queria outra resposta. Ele queria, sabe qual era a expectativa dele? Bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Jesus Cristo voltaria para ele, viraria para ele e diria: você não precisa de nada, rapaz. Você já está garantido lá. Uma pessoa boa como você, que ajuda a comunidade aqui. Olha só esses seus seguidores aí, né? Você cumpre todos os mandamentos, eu te conheço. Eu sei quem tu és. Não precisa de nada. Chega aqui, rapaz, me dá um abraço. Tira uma foto aí, vai. Era isso que ele esperava, irmãos. Jesus Cristo uma vez viu um homem de longe e falou: eu sei quem você é. Ele olhou e disse: eu? Eu sei quem tu és. Eu te vi embaixo da figueira. Estava a orar. Ele olha e disse: eu era. Interessante, né? Nesse aqui, eu não sei quem você é. Está me chamando de bom, você não me conhece. Que farei para ter a vida eterna? Então nós temos aqui um homem de posição religioso, porque lembra, o que fez ele se aproximar de Jesus é uma questão religiosa. Então ele, apesar de ser rico, aliás, essa era a diferença, porque a maioria dos ricos, irmãos, não estavam nem aí para as coisas de Deus. Aliás, alguma diferença em relação aos dias de hoje? Onde é que estão os ricos agora? Estão aí nas suas piscinas, é ou não é? Estão preparando o seu barquinho para dar uma volta, na sua moto aquática, é ou não é? Mas atenção, hein? Não vai estigmatizar os ricos por causa disso. Existem ricos nobres que vão para o céu sim. Porque por causa disso tem muita gente que diz que nem o rico entra nos céus. Isto é uma distorção da palavra do Senhor. Existem pessoas ricas que são nobres naquilo que Deus lhe deu. Tá bem? Então no versículo 18, o jovem pergunta, aliás, no versículo 17, quando Jesus, depois de dar aquela resposta atravessada, diz para ele: se queres entrar na vida, obedece os mandamentos. Que mandamentos são esses, irmãos? Os irmãos conhecem os mandamentos? São quantos? 10. Ok, quais são os 10 agora? Apertou, né? Eu vou ajudar os irmãos. Mantenha o seu dedinho aí, em Mateus, e vamos para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham. Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor. Acharam? Êxodo 20? Amém. Vamos esperar que todos cheguemos lá. Amém. Não matará, não roubará.
Êxodo 20. Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Então esse é o mandamento número 1. Versículo 4: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante dela, nem as cultuarás, pois eu sou o teu Deus. Então esse é o 2. Versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então esse é o mandamento número 3. Versículo 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar, um dia de descanso para apresentar-se ao Senhor. Esse é o mandamento número 4. Ok? Versículo 12: honra teu pai e tua mãe. Mandamento número 5. Versículo 13: não matarás. 6: não adulterarás. 7: não furtarás. 8: não dirás falso testemunho. 9: não cobiçarás nada. 10. Os irmãos perceberam uma situação aqui? Os 4 primeiros versículos, irmãos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do sábado para o santificar. Os irmãos sabem que a tábua da lei está dividida em 2 partes. Sabem disso? Esses primeiros 4 versículos, irmãos, esses primeiros 4 mandamentos, eles se referem ao relacionamento que Deus gostaria de ter com o seu povo. Então aqui é o relacionamento do seu povo com Deus. Isso é o que a gente chama de linha vertical. Os outros 6 mandamentos é o desejo do Senhor, do relacionamento do seu povo com o seu povo. É o que a gente chama de linha vertical. Horizontal. Desculpe, horizontal de relacionamento. Sim. Então os 4 primeiros, linha vertical, os 6 últimos, horizontal. Está na mente aí? Vamos voltar para Mateus, capítulo 19. Versículo 17: se queres entrar na vida, parte B, obedece os mandamentos. Aí o jovem pergunta, o rapaz pergunta, quais? E aí Jesus respondeu. Vamos fazer uma conta aqui? Não matarás. 1. Não adulterarás. 2. Não furtarás. 3. Não dirás falso testemunho. 4. Honra teu pai e tua mãe. 5. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor não sabia da tábua da lei? Isso está lá em Êxodo? O que aconteceu aqui, irmão? Os discípulos devem ter olhado para outros. Ups, o Senhor cometeu uma falha ali. Não, irmão. Eu vou explicar por quê. Mas é interessante que da tábua da lei, quantos mandamentos o Senhor fala para aquele jovem? Da tábua da lei? 5. O que aconteceu com o Senhor? Ele esqueceu os outros 5? Já pararam para pensar nisso? Interessante, né, irmãos? E qual foi o último versículo, qual foi o último mandamento que o Senhor dá para aquele jovem? Versículo 19: honra teu pai e tua mãe. E aí, irmãos, quando ele fala no versículo 19, amarás o teu próximo como a ti mesmo, uma vez um fariseu que se aproximou do Senhor e perguntou qual o grande mandamento, né? E o Senhor responde a ele com uma pergunta. E esse fariseu faz um resumo da lei que é interessante. Ele resume toda a tábua da lei em 2. Amarás o teu Deus com toda a força, com toda a tua inteligência, com toda a sabedoria, com tudo aquilo que você pode, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele, sem querer, ele fez ali o resumo das 2 partes da tábua da lei que eu acabei de falar com os irmãos, né? Que é esse relacionamento vertical e o horizontal. O que Jesus está fazendo aqui é só esse resumo da segunda parte da tábua da lei. Porque se a gente não matar, se a gente não adulterará, não furtar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, nós estamos honrando amando o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, entendeu? Não foi nenhuma falha do Senhor aqui. O que ele está fazendo é, para você, para o jovem, para você jovem, você que diz que é bom, você que acha que é bom, você que acha que conhece os 10 mandamentos, só a segunda para você já vai ser suficiente para você ver que você não está nem perto
Eu não vou nem me referir à primeira, porque relacionamento com Deus você não tem. Por isso que eu perguntei, por que você me chama de bom? Porque você não sabe quem sou eu, você não se relaciona comigo. A sua vida é de aparência. A sua bondade está baseada no que você tem. Por quê? Porque você pega o que sobra e dá para o Senhor. Lembra daquela passagem da senhora que vai depositar a sua oferta? Sim. Interessante, né? E aí Jesus Cristo faz uma exegese daquele texto. Quem é mais nobre ali? O que deu que estava sobrando ou esta mulher que deu o que tinha? Exatamente a mesma coisa aqui. Porque Deus ama o que dá com Alegria. O jovem disse no versículo 20, tenho obedecido a tudo isso, que ainda me falta. Em algumas Bíblias está, desde a minha juventude, desde a minha meninice, eu tenho obedecido tudo isso. O que foi que ele acabou de dizer, meus irmãos? Uma mentira. Porque não há na face da terra que tenha obedecido tudo isso, e essa é só a segunda parte. Nenhum de nós, irmãos, tem obedecido a tudo isso. Acabou de mentir. Mais um pecado para a lista dele. Aí Jesus responde para ele no versículo 21, se quer ser perfeito, o que é impossível para você, porque só há um justo. Quem é esse justo, irmãos? É o jovem rico? Não. Jesus. Só um. Se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue. Então, você quer andar mesmo comigo? Quer saber sobre a vida eterna? Então, peraí, deixa eu tirar um empecilho que está aqui na tua vida. Vai lá e vende tudo que você tem. Se desfaz de tudo isso. Aí depois a gente conversa. Pode ser? Lembra que eu falei que Deus ama quem dá com alegria? O que diz no versículo 22? Ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se? Triste. Que oposto, né? Que oposto. Aí a gente olha para esse texto e fala, poxa, mas que problema, né? Olha só. Eu não tenho esse problema porque primeiro eu não sou rico. Não é assim que a gente lê esse texto? Irmãos, olha, eu vou passar para os irmãos uma regra básica para a leitura da Bíblia. Nós não somos os bons da Bíblia, irmãos. Não somos, nós somos os maus da Bíblia, tá bem? Então quando você olha esse texto aqui, você não é Jesus, tá bem? Você é o jovem rico, tá bem? Eu sou o jovem rico daqui. Quando o Senhor fala para mim que ele saiu triste, eu olho para mim e lembro das vezes que eu saí triste da presença do Senhor. Porque eu não podia ter o carro que eu queria ter, porque eu não podia ter a casa que eu queria ter, porque eu não podia ter o computador que eu queria ter, porque eu não podia ter o copo d'água que eu queria ter, porque eu não pude ter a família que eu queria ter. Irmãos, nós estamos sempre desejando alguma coisa que a gente não pode, não é nossa. Eu e você somos o jovem rico dessa passagem aqui também. Então, quando você estiver lendo as Escrituras e tiver alguma pessoa má lá, essa é você. A boa é o Senhor, tá bem? É uma boa regra para ler as Escrituras. Porque quando você vai falar assim, oh, ainda bem que não sou eu, né? Porque, olha, coitado desse jovem. Esse jovem sou eu e você. Tá bem? Versículo 23. Jesus diz aos discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente, não é impossível, entrará no reino dos céus. E é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu sei que, não sei se você já ouviu falar, mas há pregadores por aí que tentam explicar o tal fundo da agulha. Diz que tem uma porta, que é uma chama de agulha, não sei o que, então dá um jeito, não sei o que, a gente tem que se baixar para poder. Não é nada disso, irmãos. Aqui é uma hipérbole. É uma daqueles exageros que o Senhor usa para mostrar a impossibilidade de alguém salvar-se a si mesmo. Quando a gente abre o Evangelho de João, logo no começo vai falar da glória do Senhor, da incapacidade do homem de salvar-se a si mesmo. Quando ele diz que não é por força, nem por violência. Se Deus não tiver misericórdia e não abrir os olhos, nós não o veremos. A obra é dele. A obra é dele. E a Bíblia vai dizer que ele nos amou quando nós estávamos mortos. Irmãos, a palavra ali é morto. Não é mais ou menos morto.
não é em coma, sabe? Não é um olho aberto, olho fechado, não. Você sabe o que é um morto? Sabe, né? É morto. Por que alguém depois chega para o Senhor e fala, Senhor, eu te aceitei? Ok, até dentro que as pessoas podem aceitar o apelo do pregador, mas para que ela aceitasse, irmãos, aconteceu uma coisa antes. Jesus ressuscitou a mim e a você da morte. Ele foi lá e tocou em mim e você. Aí eu abri os olhos e vi o Senhor. Aí eu pude entender o apelo do pregador e a sua palavra. Aí eu vim. Por que é que ainda tem gente orgulhosa dizendo, mas eu aceitei? É metade, metade. Né? O Senhor faz a parte dele, eu faço a minha, eu aceitei, somos sócios. O Senhor é Senhor e eu sou seu escravo, eu não sou sócio de Deus. Ele fez tudo. E Ele continua fazendo tudo, irmãos. Tudo que nós temos é dele, não temos nada. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Por que a gente reclama tanto? Qual o problema? Não temos nada aqui. Esse governo ladrão, não fala isso, ora por eles. Não fala isso não. Ora pelas autoridades. Pensa que a Bíblia diz? Porque não vai passar, daqui a pouco a gente vai embora. A gente vai para a nossa pátria. Lá não vai ter governo ladrão. Lá vai ter o rei dos reis. Jesus, o bom. Que esse jovem não sabia o que era bondade. Ele pensava que a bondade era dele. Então não reclama não. Vamos viver a vida aqui. A gente vai chegar lá. Nós vamos, diferentemente daqueles que não têm o coração do Senhor, nós vamos para o reino dos céus. Versículo 25. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram, quem então pode ser salvo, irmãos? Essa é uma parte muito importante dessa passagem. É interessante. Lembre-se do contexto. Está lá aquele jovem já está no céu, ponto, garantido, passagem já comprada, bilhete já reservado, era morrer no céu. É igual aqueles que acreditavam que só por serem filhos de Abraão já estariam no céu. O que João Batista falou para eles? Vocês estão enganados, vocês são tolos. Porque dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Ninguém vai para o céu por filiação. Ninguém vai para o céu. Filho de crente não é crentinho. Irmão, está nascendo um pecador aí. Está vindo um pecadorzinho aí. Ele é lindo, amém. Ele é lindo, ele é fofinho. As pessoas pegam, ai que anjinho. Não é nada. É um pecador. Precisa da glória de Deus. Precisa da obra de redenção do Senhor. Porque assim que as coisas começam a funcionar na mente dele, o pecado já florou. Davi disse, em pecado me formou, me gerou a minha mãe. Pecadorzinho, tá? É um pecadorzinho lindo, é uma delícia, né? Mas é um pecador. Esse que Charles Spurgeon era assim, né? O Spurgeon foi um dos maiores pregadores da Inglaterra no século XIX, mas que era conhecido pela dureza das suas palavras. Ele era muito comum ouvir isso aqui na pregação dele. Aí diz que chega uma pessoa para apresentar o bebê, que coisa mais linda e tal. Ele fala assim, trouxe mais um pecador aí para a gente apresentar. Então lá vem aquele homem que achava que estava garantido no reino dos céus. Ele queria até autenticar a passagem dele para a eternidade, né? Olha, observe como é que ele vai tirar a foto comigo. E aí se frustrou, sai triste, sei lá qual a situação daquele jovem agora. Irmãos, há uma possibilidade, atenção, agora eu vou sair um pouquinho do texto, vou dar aquela liberdade de imaginação. Há uma possibilidade que era muito comum naquelas vilas. A pobreza era tamanha que eles dependiam de alguém com mais posses até para fazer o local de culto deles. Tipo a tenda, né? Tem um nome agora, que agora me fugiu. Mas era onde se iam aos sábados para ler a lei. O local de sinagoga. Culto, sinagoga, exatamente. Então as sinagogas pequenininhas, aquelas coisinhas pequenas, e até locais mais simples do que uma sinagoga, aquele pessoal daquela comunidade não tinha condição de fazer, era uma pobreza. Aí precisava de um jovem rico. Irmãos, jovem, 30 anos mais ou menos, rico, ainda constrói uma sinagoga. Meu Deus, é o sonho de consumo. Eu quero que ele case com a minha filha. Ele era o sonho de toda mãe que tinha uma filha para casar naquela época.
bom, garantido no reino do céu e tal, está lá. Ele construiu a sinagoga da nossa comunidade. Ai, que menino bom! Aí quando chega aqui, no versículo 25, quando os seus discípulos ouvem isso, eles ficam, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Esse homem não vai para o céu? Mas se ele é desse jeito, se ele fez a sinagoga, se ele é tão bom, ele distribui alimentos para a comunidade, ele não vai? Nós, que não temos nada para oferecer. Interessante, né, irmãos? Olha o conceito de vida eterna. Aliás, até hoje, né? Quanto que é aí? Histórias de pastores que são visitados por pessoas. Tem uma história de um pastor que ele chega para pastorear a igreja, ele é novo, ele chega para pastorear a igreja e ele recebe então a visita de um membro. E o membro senta para ele e fala assim, olha, você não sabe quem eu sou, mas eu vou dizer. Eu sou o maior empresário dessa cidade, sou membro dessa igreja. O meu dízimo é maior do que todos os outros dízimos de todos os outros membros dessa igreja. Dá para entender com quem você está falando, jovem pastor? Agora é o seguinte, eu não quero que você pregue sobre isso, isso e isso. Estamos entendidos?